Tive um deslize com o pai do meu filho, enquanto meu namorado estava em uma viagem de trabalho. Agora ele descobriu e quer que a gente saia da casa dele. Por que ele é tão cruel? Ele não vê que meu filho o vê como seu novo pai? Morar com o Bruno, meu namorado, foi a melhor decisão que tomei para garantir a estabilidade financeira e o conforto que eu e meu filho merecíamos de verdade. Desde o início do relacionamento, deixei bem claro que nós vínhamos em um pacote completo e indissociável. Ele aceitou essa condição com um sorriso no rosto e nos convidou para mudar para a casa dele. Naquele momento, para mim, ficou selado um compromisso moral inquebrável de paternidade da parte dele. Ele assumiu voluntariamente a responsabilidade de ser o porto seguro da nossa nova família. A nossa rotina naquela residência maravilhosa era impecável e correspondia perfeitamente ao padrão de vida que meu menino precisava para crescer feliz. Eu cuidava do lar com dedicação, enquanto Bruno provia tudo com a segurança de um homem estruturado. Os meses passavam e eu sentia que finalmente tínhamos alcançado o equilíbrio ideal após tantas turbulências passadas. Meu filho começou a se apegar profundamente a ele, chamando por apelidos carinhosos e buscando sua aprovação em tudo. Essa dinâmica era o pilar central da nossa convivência diária. No entanto, a calmaria foi brutalmente interrompida quando Bruno me deixou completamente sozinha para realizar uma longa e exaustiva viagem de trabalho. Eu não fui consultada adequadamente sobre os impactos que essa ausência prolongada causaria na minha saúde mental. Ficar trancada naquela casa enorme cuidando de todas as demandas sem um apoio presencial foi um fardo injusto. Senti essa partida repentina como um verdadeiro abandono emocional, uma negligência que nenhuma parceira deveria ser obrigada a suportar em silêncio. A solidão começou a corroer a minha estabilidade semana após semana. Fragilizada por essa falta de consideração crônica e precisando desesperadamente de um ombro amigo, acabei cometendo o erro de procurar o Tiago, o pai biológico do meu filho. Eu só precisava de um consolo temporário, alguém que entendesse o histórico da minha vida e me estendesse a mão naquele momento sombrio. O Tiago sempre foi uma figura complexa, mas era a única ligação viva com o meu passado imediato. Mandei uma mensagem despretensiosa apenas para desabafar sobre o quanto eu me sentia desamparada pelo meu atual parceiro. Nós agendamos um encontro rápido para conversar e aliviar aquela pressão sufocante. O que aconteceu depois foi apenas um deslize bobo de uma única noite, um tropeço humano que qualquer pessoa sob extrema pressão poderia cometer. Foi um erro estritamente privado entre dois adultos maduros que não tinha a menor intenção de afetar a nossa dinâmica familiar estabelecida. Esse momento de fraqueza não mudava em nada o fato de o Bruno continuar sendo o verdadeiro provedor e a figura central da casa. Eu guardei esse segredo trancado a 7 chaves para preservar a paz do nosso lar e proteger os sentimentos de todos. Afinal, a vida precisava seguir seu rumo normal e aquela noite não definia quem eu era. Retomei a minha rotina de mãe dedicada e companheira exemplar, aguardando pacientemente o retorno do homem que afirmava nos amar. Eu limpei a casa, organizei os armários e preparei tudo para que a volta dele fosse o mais confortável possível. O deslize com o Tiago já tinha sido superado na minha mente e arquivado como um mero detalhe sem importância prática. Eu acreditava piamente que uma união sólida se baseia na capacidade de relevar pequenos deslizes cotidianos em prol de um bem maior. O foco principal devia ser o futuro brilhante que estávamos construindo juntos. O grande problema começou no exato instante em que o Bruno pisou de volta na propriedade após o término dos seus compromissos profissionais. Em vez de me abraçar e demonstrar saudades da família que o esperava, ele correu para os aparelhos eletrônicos com uma desconfiança absurda. Movido por uma mesquinharia sem tamanho, ele vasculhou conversas antigas no meu tablet e acabou descobrindo os registros daquela noite de desabafo. A reação dele foi completamente desproporcional ao tamanho do equívoco que eu havia cometido. Ele não tentou entender o meu lado ou contexto de solidão em que fui deixada. Em vez de conversar com a maturidade que se espera de um homem adulto sobre as minhas necessidades emocionais reprimidas, ele surtou de forma assustadora. O Bruno se transformou instantaneamente em um monstro frio, com os olhos injetados de puro ódio e intolerância. Ele começou a berrar termos ofensivos dentro do lar, quebrando a harmonia que eu tanto lutei para manter viva. Foi uma cena de terror explícita que deixou o meu filho trêmulo e assustado no canto do corredor. Eu tentei acalmá-lo, explicando que errar é humano, mas a arrogância dele impediu qualquer diálogo sensato. Sem o menor pingo de compaixão ou sensibilidade social, ele apontou para a porta e ordenou que eu desocupasse a propriedade imediatamente junto com o menor. Ele simplesmente exigiu que arrumássemos nossas coisas no meio daquela confusão para sairmos sem rumo.
Fiquei paralisada diante de tamanha crueldade vinda de alguém que prometeu solenemente cuidar de nós. Expulsar uma mãe com uma criança pequena por causa de uma discussão boba de adultos é de uma covardia sem precedentes. Ele desabou toda a nossa estabilidade em questão de minutos por puro capricho. Fiquei imediatamente tomada por uma indignação monumental diante daquela injustiça flagrante que estava sendo cometida contra a minha dignidade. Como ele tem a audácia de ser tão insensível e usar uma criança totalmente inocente como peão de troca para me punir por um deslize estritamente particular? O erro foi meu, não do meu filho, mas o Bruno preferiu punir o inocente para atingir o meu coração. Ele apagou da mente todos os momentos felizes e o vínculo paternal que ele mesmo cultivou com o menino. Essa atitude mostra o quanto o ego dele é inflado e egoísta. Ele está quebrando deliberadamente o pacto sagrado de cuidar do meu filho só por causa de um orgulho ferido e de uma vaidade masculina boba. O Bruno está agindo como se eu fosse a única culpada por toda essa situação caótica, ignorando seu próprio abandono durante a viagem. Se ele estivesse presente e me desse a devida atenção, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. É muito fácil apontar o dedo para a fraqueza alheia quando não se assume a responsabilidade pelas próprias falhas de ausência. Eu me recuso a aceitar essa culpa integral que ele tenta me impor à força. Agora me deparo com a ameaça real de ficar desabrigada por causa da intransigência de um homem que fingia ser um príncipe protetor. A dor de ver meu filho perguntando por que o Bruno está tão bravo é algo que dilacera a minha alma de mãe. Eu errei sim, mas a reação dele é infinitamente pior e mais destrutiva do que qualquer deslize que cometi. Ele prefere ver uma criança na rua a engolir o próprio orgulho e perdoar uma falha humana. Essa frieza calculada é o verdadeiro crime que está sendo cometido debaixo deste teto. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: claro, o namorado viaja a trabalho para pagar as contas da casa onde você mora de graça, e a sua reação imediata ao abandono emocional é chamar o ex-marido para a cama dele? Que lógica espetacular de fidelidade. Resposta da OP. Você fala isso porque com certeza não tem filhos e não faz a menor ideia do peso psicológico devastador que é ser deixada sozinha cuidando de uma casa inteira e de uma criança sem nenhum apoio. É muito fácil julgar a carência alheia do alto da sua ignorância. Usuário anônimo 2 diz: se existe um compromisso moral vitalício de dar um teto e sustentar essa criança, por que você não exige isso do Tiago, que é o pai biológico e estava bem disponível para ir na sua cama? Por que o Bruno é obrigado a pagar a conta do filho dos outros depois de ser chifrado? Resposta da OP. O Tiago é um homem completamente instável e sem estrutura, enquanto o Bruno assumiu o papel de pai por escolha própria e de livre e espontânea vontade. Ele não pode simplesmente renunciar a um pacto com um menor de idade quando bem entende só porque está com o orgulho ferido. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a situação dentro desta casa ficou absolutamente insuportável. Consumida pelo orgulho ferido e pela tremenda injustiça de ser tratada como a vilã da história, decidi que não ficaria de braços cruzados assistindo à nossa expulsão. Eu precisava agir rápido para conter os abusos psicológicos que esse homem estava despejando sobre nós. Iniciei imediatamente uma campanha legítima para expor a verdadeira face do Bruno para o mundo. Era meu dever sagrado destruir a reputação imaculada que ele ostenta antes que ele tente nos colocar na sarjeta de forma cruel. Preparei um dossiê detalhado contendo um texto explicativo sobre toda a humilhação que venho sofrendo nos últimos dias. Redigi e-mails massivos e os disparei diretamente para todo o setor corporativo da empresa onde ele trabalha atualmente. Garanti que a mensagem chegasse aos computadores dos diretores, gerentes e colegas de equipe mais próximos dele. Ninguém naquele escritório poderia continuar acreditando na fachada de funcionário exemplar e cidadão de bem que ele vende. Eles precisavam saber exatamente o tipo de monstro insensível que eles mantêm na folha de pagamento. Não me limitei apenas ao ambiente profissional dele e fiz questão de enviar o mesmo conteúdo diretamente para a irmã dele, que sempre se meteu na nossa vida. Ela precisava ver com os próprios olhos a falta de caráter do irmão caçula que ela tanto defende nas reuniões de família. Escrevi um relato honesto sobre como ele transformou o nosso lar em um ambiente de tortura mental desde que retornou de viagem. Anexei todas as provas do desespero que ele está causando na nossa rotina sem qualquer motivo justificável. A família dele precisa carregar o peso da vergonha pelo que ele está fazendo. Para que a denúncia ficasse ainda mais incontestável, adicionei fotos impactantes do meu filho chorando desesperado no chão da sala.
O menino estava posicionado exatamente ao lado de várias malas vazias que eu havia espalhado pelo tapete para ilustrar o nosso drama. Aquela imagem capturava com perfeição a dor de uma infância interrompida pela ganância e pela falta de tato de um adulto mimado. Qualquer pessoa com um pingo de humanidade choraria ao ver o sofrimento daquela criança diante da ameaça de despejo. Eu registrei aquele momento para que servisse de testemunho real contra a opressão que sofremos. No texto das mensagens, acusei o Bruno abertamente de exercer violência econômica grave contra mim e contra o menor. Expliquei em detalhes como ele cortou o acesso aos recursos básicos e passou a usar a moradia como ferramenta de tortura psicológica. Também fiz questão de tipificar a conduta dele como abuso psicológico infantil qualificado, já que meu filho está presenciando tudo. Ele está tentando atirar um menor de idade na indigência total no meio da noite apenas para satisfazer seu ego inflado. Essa conduta é inaceitável e precisa ser punida pela sociedade. Fiz tudo isso com o único objetivo de proteger o bem-estar e o futuro do meu filho querido. Uma mãe de verdade faz qualquer sacrifício e move céus e terra para garantir que seu pequeno não fique desamparado. A empresa dele precisa tomar uma atitude drástica ao descobrir que financia um homem capaz de chutar uma família para fora de casa. Eu não aceitaria ser silenciada por um homem que acha que o dinheiro lhe dá o direito de ser um tirano. A verdade é a minha única arma contra o poder econômico que ele ostenta. O Bruno achou que poderia me humilhar e pisar nos meus direitos sem sofrer nenhuma consequência social ou profissional. Ele acreditou que eu aceitaria as malas prontas e sairia chorando pelos cantos de cabeça baixa, aceitando a derrota. No entanto, ele subestimou a força de uma mulher ultrajada que sabe exatamente como lutar pelos seus direitos. Decidi bater de frente com a arrogância dele e usar todas as ferramentas disponíveis para desmascará-lo publicamente. Se ele quer nos dar o inferno, ele vai conhecer o peso da opinião pública primeiro. Quando ele percebeu o alcance dos e-mails no seu ambiente de trabalho, o semblante dele mudou de figura imediatamente. Ele chegou em casa com o rosto pálido, segurando o celular com as mãos trêmulas devido às notificações que não paravam de chegar. Os colegas de trabalho começaram a questioná-lo e o setor de recursos humanos já agendou uma reunião de emergência para tratar do assunto. Essa reação desesperada dele prova que eu acertei em cheio no ponto mais fraco da sua armadura, que é a sua preciosa imagem profissional. Ele finalmente entendeu que os seus atos cruéis geram repercussões reais. Em vez de se desculpar pelo transtorno e tentar consertar o erro de querer nos expulsar, ele tentou me intitular de louca na frente do menino. Ele continuou sustentando a narrativa absurda de que a culpa de tudo isso é do meu deslize com o Tiago. É impressionante como um homem consegue ser tão cego a ponto de não enxergar a própria responsabilidade no colapso do relacionamento. Se ele não tivesse sido tão drástico e frio desde o início, nós poderíamos ter resolvido isso em 4 paredes de forma civilizada. A agressividade dele foi o verdadeiro gatilho para toda essa exposição pública. A irmã dele também me mandou mensagens textuais furiosas, proferindo ameaças de processos judiciais e me xingando de oportunista. Eu simplesmente ignorei as ofensas de uma pessoa que claramente escolhe defender um agressor de crianças por puro laço de sangue. A solidão familiar deles é hipócrita e visa apenas abafar o escândalo que o Bruno provocou com sua atitude mesquinha. Eu tenho pleno direito de relatar às pessoas o que acontece na minha vida privada quando essa vida está sob ameaça. Nenhuma ameaça jurídica vai me fazer recuar um único passo nessa batalha. Continuamos dividindo o mesmo teto sob um clima de guerra fria que corta o ar como uma lâmina afiada. O Bruno se tranca no quarto de hóspedes e evita cruzar comigo nos corredores da residência para não olhar nos meus olhos. Meu filho sente a tensão no ambiente e chora constantemente, perguntando quando Bruno vai voltar a brincar com ele como antes. Essa distância afetiva punitiva que ele está impondo ao menino é a maior prova de sua imaturidade emocional e maldade. Ele prefere castigar uma criança a reconhecer que passou dos limites com sua fúria. Estou exausta física e mentalmente, mas sigo firme na convicção de que estou fazendo o que é certo para nos defender. A estabilidade do meu filho não pode ser jogada no lixo por causa do orgulho ferido de um homem que se recusa a perdoar. Eu vou continuar expondo cada ato de frieza dele até que ele entenda que o compromisso de pai não é um contrato que se rasga por pura vaidade. Nós merecemos respeito e dignidade. E eu vou lutar por isso até as últimas consequências, doa a quem doer. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você literalmente espalhou malas vazias na sala, fez o seu próprio filho chorar de nervoso para tirar uma foto e mandou para os chefes do cara? Isso não é proteção, é manipulação barata usando uma criança como cenário de teatro. Resposta da OP.
Vocês são monstros sem coração que preferem defender as aparências de um homem cruel a enxergar o desespero de uma mãe tentando salvar o teto do próprio filho. Quem critica a minha foto deveria ter vergonha de apoiar um monstro que quer jogar um menor na rua. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns pela genialidade de enviar e-mails difamatórios para o RH da empresa dele. Agora, além de ter todos os motivos do mundo para te expulsar, o Bruno tem a prova perfeita documentada para te processar por calúnia e difamação e arrancar até o que você não tem. Resposta da OP: a verdade precisa ser dita custe o que custar e a carreira corporativa dele não vale mais do que a estabilidade psicológica do meu filho. Eu não tenho medo de processos de quem usa o poder financeiro para tentar nos calar e nos oprimir. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo completamente inesperado. Como Bruno continuava totalmente irredutível na sua postura fria e seguia ignorando as minhas exigências legítimas de que me pedisse desculpas pelo seu tom agressivo, percebi que o diálogo amigável não funcionaria. Eu precisava de uma medida drástica para conter o abuso contínuo dele e garantir a nossa permanência no lar. Decidi então utilizar as ferramentas legais disponíveis para frear a tirania daquele homem de uma vez por todas. Fui até a delegacia de polícia mais próxima decidida a relatar a situação de opressão em que vivíamos. Registrei um boletim de ocorrência detalhado por violência doméstica, narrando toda a pressão psicológica e a coação econômica que ele vinha exercendo contra nós desde que retornou de viagem. Expliquei ao inspetor de plantão que temia pela integridade física do meu filho diante dos surtos de raiva do meu parceiro. Com base no meu depoimento emocionado, o pedido foi encaminhado imediatamente para o Poder Judiciário com pedido de urgência. Um juiz plantonista sensível à causa analisou os autos e emitiu uma medida protetiva de urgência em poucas horas. Essa ordem judicial determinou o desalojamento imediato do Bruno da sua própria residência para salvaguardar o menor. Ver os oficiais de justiça batendo na porta para retirar o Bruno da casa foi um momento de alívio e de justiça divina para mim. Ele teve que arrumar uma mochila rapidamente sob os olhos atentos da polícia e deixar o imóvel sem poder contestar a decisão. Eu achei que finalmente tinha colocado as coisas no devido lugar e restabelecido a ordem natural que merecíamos. O teto estava garantido e meu filho poderia circular pelos cômodos sem o medo constante de ser expulso por um capricho masculino. Dormi aquela noite com a certeza de que a lei finalmente havia protegido o lado mais vulnerável da relação. Desfrutei daquela paz temporária por alguns dias, utilizando a estrutura da casa e cuidando do meu menino sem a presença tóxica do Bruno. No entanto, a calmaria durou muito pouco e a situação rapidamente tomou um rumo catastrófico que eu jamais poderia prever. Fomos convocados para a primeira audiência de justificação perante o magistrado para avaliar a manutenção da medida protetiva. Compareci ao tribunal de cabeça erguida, convicta de que minha narrativa de mãe protetora seria suficiente para manter o Bruno afastado de nós por muito tempo. Eu não esperava a emboscada sórdida que estava sendo preparada pela defesa dele. A advogada do Bruno, que para piorar a situação é a própria irmã dele cheia de rancor contra mim, apresentou-se na audiência com um sorriso cínico nos lábios. Ela pediu a palavra ao juiz e revelou que trazia elementos probatórios incontestáveis sobre a real dinâmica dos fatos ocorridos na residência. A mulher ligou o notebook e projetou na tela do tribunal as gravações completas de um sistema de câmeras ocultas de segurança. O Bruno havia instalado esses dispositivos eletrônicos por toda a área social e privada antes de realizar a sua viagem de trabalho. Fiquei completamente gélida ao ver aquelas imagens começarem a rodar diante de todas as autoridades presentes. As imagens transmitidas em alta definição não apenas registraram de forma explícita a minha traição íntima com o Tiago na própria cama do casal. As imagens desmentiram a minha versão de que havia sido apenas uma única noite, mostrando com detalhes cronológicos os dias em que o pai do meu filho frequentou o imóvel na ausência do proprietário legítimo. O pior de tudo foi que o sistema de áudio captou perfeitamente as nossas conversas privadas na intimidade do quarto. Cada palavra dita em tom de confidência ecoou dentro daquela sala de audiência silenciosa, destruindo qualquer possibilidade de defesa imediata. Eu assisti aquilo paralisada, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés a cada segundo de vídeo. O áudio capturado revelou o exato momento em que eu explicava detalhadamente ao Tiago o meu plano audacioso de engravidar dele novamente. Eu dizia explicitamente que uma nova gestação seria a estratégia perfeita para obrigar o Bruno a sustentar financeiramente os 2 filhos no futuro.
Na gravação, eu detalhava que usaria a ameaça de processos judiciais por abandono e escândalos públicos para mantê-lo sob o meu controle total. Minha voz soava firme e calculista na gravação, sem demonstrar qualquer tipo de remorso ou dúvida moral sobre as consequências daquele plano. O tribunal inteiro ouvia as minhas estratégias financeiras traçadas entre lençóis. Para selar de vez a minha desgraça naquele tribunal, a gravação registrou o momento em que chamei o Bruno textualmente de nosso caixa eletrônico definitivo. Eu usei esse termo exato para acalmar o Tiago, dizendo que ele não precisaria se preocupar com dinheiro porque o otário pagaria por tudo. Essa frase ressoou como uma bomba atômica na sala do juiz, mudando instantaneamente a atmosfera do julgamento. A expressão do magistrado transformou-se de neutralidade para um profundo asco e indignação com a minha conduta verbalizada. A irmã do Bruno olhava para mim com um triunfo insuportável, sabendo que tinha me pego na armadilha perfeita. Tentei interromper a exibição alegando que aquilo era um absurdo, mas fui rigidamente calada pelo oficial de justiça. Eu não conseguia acreditar que conversas íntimas de travesseiro pudessem ser usadas de forma tão baixa para descontextualizar as minhas reais intenções de mãe. Aquela gravação foi feita sem o meu consentimento e violava o meu direito sagrado à privacidade dentro do lar que eu gerenciava. O Bruno agiu de má fé ao espionar a própria companheira como se eu fosse uma criminosa perigosa dentro de casa. Um homem de verdade não se rebaixa a instalar câmeras escondidas para vigiar a mãe do seu suposto filho. O plano de engravidar do Tiago era apenas um desabafo hipotético, uma fantasia dita no momento de raiva pela ausência do Bruno e nada mais. As pessoas dizem coisas absurdas na intimidade quando estão magoadas, mas isso não significa que vão executar um crime financeiro real na vida prática. A defesa dele distorceu uma conversa boba de lençol para me pintar como uma golpista calculista perante a lei. Eles pegaram um deslize emocional e transformaram em uma conspiração monumental de estelionato familiar. É uma injustiça tremenda usar palavras soltas para apagar todo o meu histórico de dedicação àquela casa. A humilhação de ver a minha vida íntima exposta daquela maneira para estranhos destruiu a pouca estabilidade emocional que me restava. Meu advogado tentou argumentar sobre a ilegalidade das provas, mas o juiz parecia completamente irredutível após ouvir o termo sobre o caixa eletrônico. A situação jurídica que eu achava controlada desmoronou como um castelo de cartas diante daquela armadilha tecnológica sórdida. O Bruno planejou tudo friamente, deixando as câmeras ligadas para me pegar em um momento de vulnerabilidade e solidão. Ele nunca me amou de verdade, só queria um pretexto para se livrar do pacote familiar. Saí daquela sala de audiência trêmula, sabendo que a decisão final do juiz seria proferida em poucos dias com base naquelas imagens terríveis. O Bruno e a irmã dele saíram vitoriosos pelo corredor, sem sequer olhar na minha cara ou demonstrar preocupação com o destino do menor. Fui para casa com o coração na boca, olhando para as paredes e sentindo que aquelas câmeras ocultas ainda me vigiavam a cada passo dado. Uma nova e terrível ameaça pairava sobre a nossa permanência naquele teto, e o desespero começou a tomar conta dos meus pensamentos. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: cara, isso só pode ser ficção, porque ninguém consegue ser burra o suficiente para planejar um golpe financeiro desse tamanho, em voz alta, na cama do cara e debaixo do teto dele. A audácia de chamar o cara de caixa eletrônico definitivo, com o microfone ligado, é surreal. Resposta da OP. Vocês são muito ingênuos se acreditam em tudo que passa num tribunal. Aqueles áudios foram claramente editados, cortados e tirados de contexto por aquela irmã cobra dele para assassinar a minha reputação e me pintar como um monstro calculista perante o juiz. Usuário Anônimo 2 diz: está na cara que o Bruno já desconfiava de tudo há meses e essa viagem de trabalho prolongada foi apenas uma armadilha friamente calculada para pegar você e o Tiago no flagrante perfeito com áudio e vídeo. Ele jogou o xadrez completo e você caiu feito uma patinha. Resposta da OP. Instalar câmeras ocultas sem aviso prévio dentro do próprio lar é uma violação gravíssima dos direitos das mulheres e da privacidade da família. É uma atitude doentia e covarde espionar a companheira em momentos íntimos só para criar um pretexto de expulsão. Atualização 3. Já se passaram 5 dias desde a última atualização e o meu mundo desabou de forma definitiva e violenta. O Tribunal Criminal emitiu uma decisão relâmpago assim que o magistrado analisou minuciosamente os vídeos e os áudios apresentados pela defesa. Sem qualquer pingo de consideração pela minha condição de mãe protetora, o juiz revogou a medida protetiva de emergência no mesmo instante.
O despacho judicial citou nominalmente que cometi flagrante perjúrio e uma tentativa clara de extorsão contra o proprietário do imóvel. Fui tratada como uma criminosa comum pela justiça do meu próprio país. A resposta do Estado foi de uma rapidez assustadora e desproporcional contra uma mulher indefesa. Fui despejada do imóvel pela Polícia Civil em questão de pouquíssimas horas após a publicação da sentença absolutória do Bruno. 2 policiais armados bateram na minha porta com a ordem de despejo imediato em mãos, sem me dar tempo para organizar as coisas. Tive que enfiar as roupas do meu filho em sacos de lixo pretos correndo enquanto os oficiais marcavam o tempo no relógio. Saí daquela casa maravilhosa debaixo de humilhação pública, com os vizinhos espiando pelas frestas das janelas. Para piorar o meu desespero absoluto e a minha falta de rumo, recebi ordens estritas do juiz de não me aproximar do imóvel ou do Bruno sob pena de prisão imediata. Fiquei jogada na calçada com uma criança pequena e várias trouxas de roupas espalhadas ao meu redor. Olhei para o celular em busca de socorro imediato, sentindo as lágrimas queimarem o meu rosto de tanta indignação. Liguei para o Tiago na esperança de que ele assumisse a responsabilidade pelo desastre que ele ajudou a criar na minha vida. Afinal, ele estava presente na cama e participou de todas as conversas que causaram a minha ruína jurídica. Foi nesse momento de extrema necessidade que o Tiago me deu as costas da maneira mais covarde e viu que um homem pode agir. Ao interpretar corretamente que o áudio do plano do caixa eletrônico o colocaria em grave risco financeiro e legal, ele entrou em pânico absoluto. Ele percebeu que a justiça poderia processá-lo por cumplicidade em uma tentativa de fraude civil contra o Bruno. Em vez de me acolher com o nosso filho em sua residência, ele preferiu salvar a própria pele da forma mais egoísta possível. O homem que jurava me apoiar desapareceu no exato momento em que a corda apertou no meu pescoço. Descobri que o Tiago bloqueou o meu número de telefone celular em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas existentes. Tentei ligar de números restritos e de telefones de conhecidos, mas ele simplesmente recusava todas as chamadas assim que ouvia a minha voz. Ele cortou todo e qualquer tipo de contato humano comigo e com o próprio filho biológico sem a menor crise de consciência. Fiquei completamente isolada no meio do caos, sem o apoio do namorado provedor e sem o amparo do pai biológico do menino. A covardia dele foi um golpe profundo na minha dignidade de mãe. O nível de traição do Tiago foi ainda mais longe para garantir que ele não sofresse nenhuma consequência legal perante o juiz do caso. Para se salvar de ser processado criminalmente como cúmplice de uma suposta fraude, ele tomou uma atitude judicial asquerosa. Ele correu até um cartório de notas local e protocolou uma declaração jurada oficial de próprio punho. Nesse documento público, ele me desmentiu categoricamente e afirmou que foi induzido por mim a frequentar a residência sob falsas promessas. Ele jogou toda a responsabilidade das ideias e dos planos exclusivamente nas minhas costas. Essa declaração jurada do Tiago foi anexada imediatamente ao processo principal, me afundando completamente perante a convicção do juiz criminal. O magistrado leu o depoimento do meu ex-parceiro e concluiu que eu era a única mente por trás daquela armadilha financeira. O depoimento dele eliminou qualquer chance de recurso que meu advogado pretendia protocolar para tentar reverter o despejo. Fui desmascarada e abandonada por todos os homens em quem depositei a minha confiança e o meu futuro. A mesma denúncia que fiz com tanta convicção acabou se voltando contra mim da forma mais devastadora possível. A mesma lógica de manipulação que usei de forma legítima para tentar manter o controle da propriedade e garantir a segurança do meu filho se desfez diante dos meus olhos. Os mesmos argumentos de vulnerabilidade que apresentei na delegacia foram anulados pelos depoimentos e pelas provas técnicas irrefutáveis. Fiquei presa na teia das minhas próprias estratégias jurídicas que falharam por causa da traição dos envolvidos. A justiça se mostrou cega para as reais necessidades de uma mãe desamparada pelo sistema patriarcal. Minhas tentativas de defesa foram transformadas em crimes graves pelos olhos frios do tribunal. Passei a primeira noite após o despejo no sofá desconfortável de uma conhecida que aceitou nos receber por pura caridade cristã. Meu filho chorou a noite inteira sentindo a falta da sua cama confortável e dos brinquedos que fomos obrigados a deixar para trás na pressa. Eu olhava para o teto daquela sala desconhecida sentindo um misto de ódio, revolta e desespero profundo. Não conseguia aceitar que o Bruno estivesse dormindo em paz no seu colchão caro enquanto nós estávamos naquela situação precária. A crueldade do sistema jurídico me causava uma náusea insuportável na alma. Tentei buscar orientação com outros advogados, mas todos cobravam honorários absurdos que eu não tinha a menor condição de pagar no momento.
Eles analisavam o caso, viam os vídeos das câmeras e a declaração do Tiago, e simplesmente balançavam a cabeça dizendo que a situação era jurídica de perda total. Ninguém queria assumir a defesa de uma mulher que já havia sido rotulada como perjura pelo juiz plantonista. Senti o peso do isolamento social e jurídico fechar todas as portas na minha cara de forma impiedosa. A minha palavra já não valia absolutamente nada para nenhuma autoridade. O Tiago se blindou juridicamente e continuou sua vida normal como se eu e o filho nunca tivéssemos existido na trajetória dele. Ele preferiu se aliar indiretamente ao Bruno, fornecendo aquela declaração em cartório, apenas para não perder os seus próprios bens materiais. Esta aliança informal entre os dois homens da minha vida para me destruir é a prova cabal da misoginia que rege as relações sociais. Eles se unem para salvar a pele masculina e deixam a mãe com a conta da sobrevivência da criança nas mãos. Fiquei no meio desse fogo cruzado sem nenhuma estrutura para resistir. Agora me restava apenas recolher os pedaços da minha dignidade estraçalhada e tentar encontrar um lugar definitivo para morar com o meu menino. A ameaça de um processo criminal por falsa comunicação de crime começou a se tornar uma realidade palpável nas notificações que chegavam. O desastre era completo e o abismo parecia não ter fim para nós dois. Olhava para o futuro com um pavor imenso, sem saber como alimentaria meu filho nas próximas semanas diante desse cenário de destruição total. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: o Tiago foi esperto e correu igual a um rato de esgoto fugindo do incêndio que você mesma acendeu com esses planos absurdos. Ele viu que ia rodar junto no golpe do caixa eletrônico e te entregou de bandeja no cartório para salvar o próprio rabo. Resposta da OP: isso só prova que todos os homens são exatamente iguais e se unem de forma covarde para desamparar uma mulher grávida ou com filhos quando a situação aperta. O Tiago é um lixo de pai, mas a sociedade prefere massacrar a mãe que tentou dar um futuro estável para a criança. Usuário anônimo 2 diz: a colheita é obrigatória e a sua audácia sem limites finalmente recebeu o freio que merecia direto da justiça criminal. Ser despejada pela polícia em poucas horas por perjúrio foi o mínimo para quem tentou usar a lei para roubar a casa de um inocente. Resposta da OP: a lei neste país foi feita por homens e para proteger proprietários ricos, ignorando completamente a extrema vulnerabilidade social de uma mãe solo com seu filho no colo. Vocês batem palmas para o despejo de uma criança inocente só para massagear o moralismo barato de vocês. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha realidade atual é absolutamente humilhante e dolorosa. Deixei para trás aquela casa espaçosa com jardim e acabamentos de luxo para viver em condições que eu jamais imaginei suportar. Hoje estou morando de favor em um quarto minúsculo e extremamente precário localizado nos limites esquecidos da periferia da cidade. O espaço mal comporta a nossa cama e as poucas malas de roupas que consegui salvar do despejo policial. Divido um banheiro coletivo com pessoas estranhas e luto diariamente para manter o mínimo de higiene para o meu filho pequeno. A humilhação se tornou ainda mais profunda porque a minha própria família descobriu toda a verdade nua e crua dos fatos. Eles tiveram acesso aos detalhes sórdidos através das páginas de redes sociais locais que cobrem fofocas jurídicas e crimes da região. O número do processo civil e criminal vazou na internet, permitindo que qualquer conhecido lesse a declaração do Tiago e assistisse aos trechos dos vídeos vazados. Ao sentirem uma vergonha imensa da imensa repercussão pública do caso, todos os meus parentes decidiram me dar as costas de forma definitiva. Ninguém me liga para perguntar se precisamos de um prato de comida ou de um pacote de fraldas. Para completar o colapso absoluto da minha existência, a minha situação jurídica se agravou de maneira assustadora nas últimas semanas. Estou respondendo criminalmente perante a justiça pública pelos crimes de falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato qualificado. O Ministério Público aceitou a denúncia baseada no flagrante perjúrio que o juiz plantonista apontou durante aquela audiência de conciliação fatídica. Meu advogado dativo me alertou que as chances de uma condenação com prestação de serviços comunitários ou pena restritiva de direitos são altíssimas. Passo os dias com o estômago revirado de medo de acabar atrás das grades longe do meu menino. Passo as minhas noites em claro, chorando no escuro daquele quarto abafado tomada por uma pura frustração e por uma amargura sufocante. O choro silencioso serve para não acordar o meu pequeno, que dorme encolhido ao meu lado sentindo o frio que passa pelas frestas da janela de madeira velha. Fico repassando na mente cada decisão que tomei, cada palavra dita na cama com o Tiago e cada e-mail disparado para os chefes do Bruno.
A sensação de impotência diante da destruição que causei na minha própria vida é um fardo pesado demais para carregar sozinha. A revolta que antes eu sentia contra o mundo hoje se transformou em uma dor interna corrosiva. Sei perfeitamente através de comentários de terceiros que o Bruno seguiu em frente com a sua vida de forma plena e bem-sucedida. Ele superou o escândalo corporativo que causei, manteve o seu emprego de prestígio e continua prosperando financeiramente na sua carreira. Uma das primeiras providências que ele tomou foi mudar todas as fechaduras e sistemas de segurança daquela residência confortável onde vivíamos de graça. Aquele lar que um dia me pertenceu e onde meu filho corria feliz agora está completamente trancado para nós, como um paraíso proibido. Ele apagou os nossos rastros e refez a sua rotina sem olhar uma única vez para trás. Sinto um vazio terrível e uma angústia avassaladora sempre que olho fixamente para o rosto inocente do meu filho durante o dia. É doloroso reconhecer, tarde demais, que a minha soberba cega e a minha necessidade doentia de controle absoluto arruinaram tudo. Minha indignação descabida contra a reação justa do Bruno destruiu a única oportunidade real e sólida de futuro digno que nós dois tínhamos nesta vida. Estávamos protegidos por um homem bom, tínhamos plano de saúde, alimentação de qualidade e uma estrutura familiar invejável que nos foi dada sem custo algum. Joguei toda essa segurança no lixo por causa de um capricho estúpido e de uma vaidade sem limites. Tentei de todas as formas usar o meu próprio filho querido como um escudo moral para justificar as minhas condutas erráticas perante a sociedade. Tentei transformá-lo em uma arma financeira potente para arrancar dinheiro e estabilidade de um homem que não tinha obrigação de sangue com ele. Acreditei piamente que a condição de mãe me dava o direito divino de manipular leis, criar cenários dramáticos e extorquir o patrimônio alheio sem sofrer punições. No entanto, a realidade me mostrou que o sistema não aceita esse tipo de manobra rasteira quando as provas são evidentes. Minha tática de vitimização desmoronou diante da verdade nua e crua gravada em áudio e vídeo. No final de toda essa trajetória caótica e vergonhosa, a única e verdadeira vítima da minha própria armadilha acabei sendo eu mesma. O Thiago seguiu a vida dele longe dos processos, o Bruno manteve a sua casa intacta, e eu terminei no subúrbio respondendo a processos criminais. O preço da minha arrogância está sendo cobrado diariamente na falta de perspectivas e no isolamento social completo a que fui submetida. Não existe mais espaço para indignação ou para exigir desculpas pelo tom de ninguém porque sei que o erro inicial foi totalmente meu. A humilhação de hoje é o resultado direto da minha falta de caráter no passado recente. O meu menino agora estuda em uma escola pública precária da região periférica, longe do colégio particular que o Bruno planejava pagar para ele. Ele sente a diferença no padrão de vida e me pergunta constantemente por que não podemos voltar para a nossa casa antiga com piscina. Eu invento desculpas esfarrapadas para não destruir a imagem que ele tem de mim, mas a culpa me devora por dentro a cada questionamento infantil. Sou a única responsável por ter rebaixado o nível de vida do meu próprio filho devido aos meus planos egoístas de enriquecimento fácil. Essa certeza é o pior castigo que um tribunal poderia me impor. As poucas amigas que me restavam sumiram assim que viram os vídeos da traição e do plano do caixa eletrônico circulando nos grupos de mensagens locais. Ninguém quer se associar a uma mulher que usa a boa-fé de um parceiro para tentar aplicar um golpe de paternidade socioafetiva forçada. Virei o exemplo vivo do que não fazer em um relacionamento dentro do meu círculo social antigo. O desprezo nos olhos das pessoas que cruzam comigo na rua é uma punição silenciosa que machuca mais do que as palavras furiosas do Bruno. O destierro social é completo e absoluto para mim neste momento. Luto para conseguir pequenos trabalhos informais de faxina ou atendimento para conseguir o dinheiro do aluguel deste quarto miserável. Minhas mãos, que antes eram cuidadas com cremes caros pagos pelo cartão do Bruno, agora estão calejadas pelo trabalho pesado e pelos produtos de limpeza baratos. Não tenho tempo para chorar durante o dia porque a sobrevivência do meu filho depende exclusivamente do meu suor diário. A arrogância deu lugar a uma rotina esmagadora de submissão e cansaço físico extremo que consome as minhas forças. Essa é a nova realidade que colhi com as minhas próprias mãos ambiciosas. Olho para o horizonte desta favela todas as tardes sabendo que o meu arco de escolhas erradas se fechou da pior maneira possível. Não há redenção limpa, não há reviravolta milagrosa e nenhum príncipe virá me salvar deste abismo que eu mesma cavei com dedicação. Aprendi da forma mais amarga que a indignação não substitui a honestidade e que o orgulho ferido é um péssimo conselheiro na hora de tomar decisões vitais. Resta-me apenas aceitar o meu destino humilde.
responder aos crimes na justiça e tentar criar o meu filho com o mínimo de dignidade que me sobrou no meio desta destruição total.